Você entrou no Ministério Infantil agora, tá perdido e não sabe por onde começar? Calma, a gente vai te ajudar. No vídeo de hoje, nós vamos te dar 5 passos para você preparar a sua aula com facilidade. Oi, eu sou a Val, futura pedagoga, contadora de histórias e dou aula para crianças há alguns... Melhor deixar pra lá. E eu sou o Gui, também dou aula para crianças há bastante tempo e sou assistente da Val. Seguimos para esses 5 passos, precisamos ver 2 passos principais que são o macro. O primeiro, qual é o tema que você quer abordar? Perdão, confiança em Deus, transformação, alguma coisa assim. E o segundo, qual a história que você vai trabalhar baseado nesse tema? Tendo essas duas coisas em mente, então, o que a criança vai aprender ao final da minha aula, né? Ela vai sair da aula sabendo que ela precisa orar quando ela tem algum problema. Ela vai terminar a aula sabendo mais sobre confiança em Deus, né? E qual é a história bíblica que você vai contar para basear esse ensinamento? Aí a gente parte para os nossos 5 passos, que na verdade são 5 coisas que vão acontecer durante a aula, né? A gente, claro que isso não é uma regra, tipo, toda aula tem que ser preparada assim, mas é como a gente faz. É um bom caminho para pelo menos começar a trilhar a sala de aula. Então vamos lá. Primeiro passo, pense em como se conectar com as crianças. A criança, ela vai gostar mais do professor se ela conseguir se conectar com ele. Se ela achar você um professor, um tio chato, ela não vai nem querer te ouvir falar. Então, o legal é começar a aula perguntando para as crianças como foi a semana delas. Deixa elas contarem das novidades, do parque que ela foi, da casa do amigo. O que ela comeu, onde ela brincou. Ela gosta de compartilhar o que ela faz. E se interesse, né? Não faça assim, como que foi a semana de vocês? Aí a criança começa a contar e você tipo, tá bom. Senta lá, Cláudia. Vamos pro próximo. Cláudia, senta lá. Não, se interesse, estimula, nossa, sério, que legal. Sabia que eu também já fui nesse lugar? Sabia que eu já assisti esse filme? Ou, não assisti esse filme ainda, é legal? Acho que eu vou assistir, né? Se interesse, tenha um diálogo inicial. Isso também serve como uma técnica, né? Exatamente, até porque quando você dá o direito da criança falar o que ela fez, quando chegar o momento que você for contar a história, ela não vai te interromper ou irá te interromper menos. Segundo passo, introdução. Nesse momento você vai fazer um quebra-gelo, uma dinâmica. Que pode ser uma brincadeira, uma música, mas lembrando que tem que ter a ver com o tema escolhido e tem que ser algo rápido. Porque é só para iniciar mesmo, para você não tomar o tempo do restante da aula. Então, crianças, legal, semana de vocês. Vamos fazer uma brincadeira agora? Brincadeira de 5 minutos. Então, olha só, o que a gente fez nessa brincadeira? A gente fez isso, não foi? Pois eu vou contar pra vocês uma história que tá na Bíblia que tem tudo a ver com isso. E aí parte pro próximo passo, que é o terceiro, que daí já é o conteúdo. É onde você vai contar a história bíblica pras crianças. E aí vai muito do seu jeito de contar. Lembrando que você precisa saber a história, tem que ter lido várias vezes, entendido o que você vai contar. Por 2 motivos. Um, porque você vai contar, você não vai ler. E outra, porque as crianças vão perguntar e você precisa saber a resposta. Uma coisa bacana é quando você estiver preparando a sua aula, você leia a história, anote num caderno, alguma coisa assim, os pontos importantes dessa história. Aí você consegue se apropriar na sua mente os pontos importantes que você não pode esquecer dessa história. Depois que você fez isso, aí você pode pensar como que você vai contar isso, onde você vai dar mais ênfase, se você vai fazer uma voz engraçada, se você vai gesticular. Tente contar pra parede. Se dá pra usar algum tipo de objeto ou não que você pode incrementar na história. Isso é bem importante, né? Sempre que for possível, tentar usar algum material visual. Pode ser, se tiver uma TV, alguma coisa assim na sua sala, você leva imagens. Se não tiver objetos, se você não tiver nada, você pode usar lápis, tesoura. As crianças gostam bastante. Então, esse lápis aqui é o personagem tal, esse outro lápis é o personagem tal. E aconteceu assim, assim, assim. Coisas para manter a atenção das crianças em você. Se ficar só você falando, em 5 minutos você perdeu a atenção delas. Então a gente vai pro 4º passo, que é o desfecho. Nesse momento você vai enfatizar para as crianças aquilo que a gente falou lá no comecinho do vídeo, que é o tema da aula. O tema da aula é confiança em Deus. É nesse momento que você vai falar para elas.
Então, criança, olha só essa história que aconteceu. E olha o que a gente aprende com isso. A gente aprende a confiar em Deus. E, assim, o que vocês querem que elas tenham aprendido? Então, durante ter contado a história, ter dado alguns exemplos, feito algumas dinâmicas, já é para elas terem percebido qual é o tema da história. Talvez lá no começo você já leu o versículo com elas. Então, agora é para você saber se elas entenderam o contexto, o tema principal. Quinto e último passo, atividade de fixação. Que pode ser um desenho, pode ser uma atividade de escrita, algo para pintar, para recortar. Tem um leque muito grande de opções. Lembrando, dentro da temática. É muito importante que tenha atividade de fixação por alguns motivos. Primeiro, como o próprio nome já diz, fixar o tema da história, né? Então, por isso que a atividade não pode ser um desenho aleatório, nada a ver com o tema, tem que ser algo do tema. Um desenho, atividade de recortar e colar, seja o que for. Então, para fixar o ensinamento. Segundo, porque dificilmente você vai ficar o tempo todo da aula contando a história. É muito tempo para as crianças ficarem prestando atenção em você. A contação tem que ser algo mais curto. Com isso, acaba sobrando muito tempo. Se você não tem uma atividade para fazer com elas, depois elas vão ficar ociosas, vão ficar bagunçando, o que não é o objetivo. Então, essa atividade ela entra preenchendo duas coisas importantes. Fixar a história e preencher o restante do tempo com algo importante, né? Sem ser elas ficando lá, sem fazer nada e tudo mais. E serve também como um material para elas mostrarem depois para os familiares o que ela aprendeu, o que ela viu. Ah, eu vi isso, eu aprendi isso, aprendi que tinha que confiar, aprendi que eu vi tal história. Porque ela olha o desenho, ela olha a atividade, ela lembra do que ela viu. Ajuda ela a lembrar para contar para os pais depois. Alguns pontos importantes a mais, além desses 5. Então, esse 5 é o passo a passo ali do que vai ter na sua aula. Algumas coisas legais aí para você incrementar esses 5 passos. Primeiro, a Val falou sobre versículo, né? É bem legal que tenha-se na aula um versículo base, que é o versículo que as crianças vão decorar, né? Elas podem decorar. Você começa a aula com esse versículo, conta a história e no final você fala o versículo de novo. E o versículo, ele vai ser a âncora para mostrar para as suas crianças que tudo isso que vocês viram durante a aula estava lá na Bíblia. Saiu da Bíblia, não foi invenção, não foi uma criação sua. Você vai abrir a Bíblia, vai ler o versículo para elas, vai ler o versículo com elas. Tá tudo ali. Outra coisa importante, faça anotações de tudo. Faça anotações sobre o que você vai contar na sua história, pontos que são importantes, você não pode esquecer. De repente você quer dar um exemplo, então você anota ali, dar o exemplo e tal. Também na sua preparação você anotar materiais que você vai querer usar. Né? Então, vou levar água para mostrar alguma coisa, farinha, sei lá o que. Então... Faça o teste antes para saber se vai dar certo, não deixa para tentar na hora fazer o experimento, porque pode ser que não dê certo. Prepare sua aula com antecedência, não deixe para fazer num dia anterior à noite ali. Por quê? Porque muitas vezes você vai querer fazer dinâmicas, vai querer fazer alguma atividade manual que necessita de materiais. E você não vai ter. Você não vai ter como comprar, né? Então você vai dar aula amanhã cedo, e você deixa pra preparar hoje à noite, aí, isso seria legal fazer tal coisa com cartolina, mas eu não tenho cartolina. Eu não tenho como comprar cartolina agora porque já é de noite. Então você preparando com antecedência, você tem mais tempo de ter ideias, pesquisar, ver na internet algumas coisas que dá pra fazer. Ou novamente testar, ver que não deu certo, pensar em outra coisa. Então, antecedência. E para finalizar o vídeo, eu acho que 2 coisas muito importantes para você que vai preparar a sua aula. Primeiro de tudo, você lembrar que você não está indo lá falar qualquer coisa para as crianças. Você está indo lá ministrar ao coração delas sobre coisas do reino de Deus. É muito importante, a responsabilidade que Deus deixou na nossa mão sobre ensinar para os pequenos coisas a respeito dele é algo muito importante. Então não dá para ser de qualquer jeito. Não dá, é porque é criança, posso ir lá e fazer. Não, tem que ser algo com muita seriedade. Crianças são seres muito maleáveis e muito influenciáveis. Coisas que você vai contar para elas hoje pode e vai influenciar muito no futuro delas. Então, leve com muita seriedade, né? Na hora que você for preparar a tua aula, você pensar, tô fazendo algo muito importante aqui, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso aprender bem isso aqui para fazer algo legal para elas. E isso leva, obviamente, à segunda coisa que eu ia falar, que é orar. Não pode fazer nada sem oração, né? Você precisa pedir a orientação de Deus, o direcionamento do Espírito Santo, de sentar ali na hora que você vai preparar a tua aula, fala com Deus, Deus, me dê direcionamento, me dê capacidade, eu quero fazer o melhor para levar a tua palavra ao coração dos pequenininhos, para que a tua palavra possa atingir o coração deles. E ore também com as crianças em sala.
né? Para elas também terem esse sentimento de vamos agora aprender mais sobre a palavra de Deus. Então que Deus possa realmente abrir o nosso coração, que a gente possa entender o que a gente vai ouvir. Quando a gente está no templo, no culto, com os adultos, aí separa as crianças, você ficou sentadinho lá, não tem alguém que faz essa oração, ou o próprio pastor que faz essa oração, porque agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, né, que ela possa vir de encontro aos nossos corações. Com as crianças é a mesma coisa, então ore com elas também, tenha esse momento com elas também. E é isso, gente. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado aí, dar um caminho para você preparar a sua aula. Nós vamos trazer muitos mais vídeos com dicas, né? Então se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu queria ajuda com isso aqui, e quando tal coisa acontece? Né? Nós vamos trazer muitos vídeos com isso, sugestões de dinâmicas, brincadeiras, materiais que vocês possam usar. Práticas de aula também, nós vamos trazer um tema e trabalhar o tema com vocês. Então já se inscreve aí para você não perder nada dos nossos próximos vídeos, acompanhe a gente, comenta aí o que você quer saber. E lembrando que nós temos um outro canal que é de contação de histórias, que daí é só com a Val, né? Então se você quer ideias de como contar determinada história, a gente vai deixar aqui nos comentários também o link do outro canal, e aí lá é só contação de histórias, então você pode ir lá e se inspirar para contar alguma história para suas crianças. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.